Bem-vindos, Mugiwaras, marinheiros e todos aqueles que se aventuram na Grand Line. Eu estou aqui de volta depois de muito tempo sem fazer um vídeo de One Piece para fazer uma review do capítulo 1085, que foi muito louco, né? Muito grandes revelações, novas coisas aqui, muitas especulações a serem feitas. A última vez que eu fiz um vídeo eu estava lá no Japão, agora eu já estou de volta no Brasil. Eu vou discutir então algumas das coisas desse capítulo. Eu vou dividir essa review em três partes principais. A parte então com o Rei Cobra, os Gorosei e o Imo. A parte bem curtinha ali do Reverie, propriamente dito ali com a reunião. E então depois a parte da Vivi com a CP0 e o Wapol, né? E aí eu vou fazer depois uma quarta parte daí com as minhas impressões finais. E dar algumas comentários, algumas ideias de coisas que eu vou. Que eu especulo, que eu penso, algumas teorias que eu estou desenvolvendo e pensando. Eu queria só começar esse vídeo aqui dando um agradecimento assim, a alguns youtubers que eu acompanho. E eu vi vários vídeos já sobre o capítulo, que eu queria confirmar alguns detalhes e ter certeza de algumas coisas antes de publicar o vídeo. E então eu vi algumas análises, eu li várias traduções, né? Eu li a tradução, eu li pela primeira vez, eu acabei lendo o vazado porque tá muito difícil não levar spoiler. Eu li lá na TCB Scans, né? Onde eu tenho lido os vazados. Mas eu tenho dado a prioridade sempre a tentar ler o oficial. O oficial é no Manga Plus. Tu tem inglês e português. Eu li ambas as traduções, tanto português quanto inglês. E eu também li no site Jump Plus, que é o site oficial japonês da Shonen Jump. Eu li a versão original em japonês. Foi um pouco mais difícil, porque eu ainda não sou tão bom em japonês para entender a escrita tão fácil, mas foi importante até para ter um entendimento melhor do capítulo. E nisso eu também vi vários vídeos. Então eu queria agradecer aqui e dar um crédito a alguns youtubers, porque algumas das ideias que eu trago aqui eu comecei a pensar depois de ver ideias deles. Vou trazer algumas ideias que outros propuseram, porque eu achei elas muito boas e fazem muito sentido e eu acho que vale a pena. Então, o primeiro youtuber que eu vou chamar a atenção aqui é o Tekken 101, é um youtuber americano. Faz ótimos vídeos e ótimas análises de One Piece. Eu recomendo muito ele, o conteúdo dele é muito interessante. O outro é o Arthur, do Library of Ohara. Ele também assim, é americano também, mas ele é fluente em japonês. E ele faz muitas traduções próprias dele, análise própria, porque ele lê o capítulo em japonês. E então ele consegue trazer algumas teorias e alguns detalhes a mais que youtubers que não falam japonês não conseguem. E o último que eu quero trazer aqui, que eu vi também, é o Yuderon. E Yuderon é um youtuber japonês de One Piece, muito famoso, ótimas teorias. E, bom, sendo japonês, ele tem, obviamente, um entendimento da língua e da cultura que a maioria dos americanos, né, ou brasileiros não vão ter. Então ele é muito boa fonte para tentar pegar algumas referências linguísticas e culturais que seriam normalmente muito difíceis de entender. Então eu vi o Yuderon também, ótimos vídeos dele. Inclusive eu vou deixar o link para esses três canais e para os vídeos que eu vi na descrição. O Yuderon é interessante porque ele bota legenda em inglês nos vídeos dele. Se tu quiser, tu pode ativar a legenda do YouTube lá e vai ter a legenda em inglês. Então são ótimos vídeos. Então agora, depois dessa enrolação aqui, essa introdução longa, vamos começar então a review do capítulo. O capítulo ele abre, né, com uma capa, que foi um pedido de capa. Então essa semana nós temos esse pedido de capa, então, com o Frank ajudando tartarugas recém-nascidas a chegar no mar. Isso aí normalmente não tem nada de canônico, nada de muito importante. Às vezes o Oda pode botar alguns detalhezinhos aqui escondidos, mas difícil ter certeza se tem alguma coisa. Teria que fazer muita análise e às vezes a gente só vai saber no futuro. Mas é uma capa bem legal, o Frank derrotando um caranguejo gigante, chorando enquanto ajuda com uma placa as tartarugas a chegarem no mar.
Então agora na parte 1 do capítulo, nós temos então bem da onde parou o capítulo 1084, que é o Cobra se encontrando com os Gorosei e o Imo sentando no trono ao choque do Cobra, porque obviamente ele não esperava isso. Ninguém é para poder sentar no trono. Aí isso é uma coisa interessante das traduções, que a tradução dos scans botou que nenhuma pessoa deveria ter, nenhum indivíduo deveria ter o poder de controlar o mundo. Mas tanto no japonês quanto nas traduções oficiais, eles botam uma coisa um pouco diferente. É, assim, na superfície é mais ou menos a mesma coisa, mas a nuance, a forma como ela soa, inclusive eu acho que a forma como ela se relaciona com a história, eu diria que funciona melhor, que é... não é para a vontade de uma única pessoa poder mover o mundo. Então nós temos essa coisa da vontade, que é muito falada no One Piece, a determinação ou a vontade, né, herdada. E aqui nós temos de novo a vontade e poder mover o mundo, não é só controlar, mover o mundo, mudar o mundo a partir da sua vontade. Eu acho isso muito interessante, essa pequena diferença. Aí nós temos então o Imo já tinha falado pela primeira vez no capítulo passado, mas falou Lily, e agora nós temos a primeira vez que o Imo fala propriamente dito. Nós podemos ver um pouco de como que ele fala. O que chamou a atenção de muita gente, especialmente quem fala japonês mais fluentemente, os leitores japoneses, é o Imo se referindo a si mesmo na terceira pessoa e usando mu. É um mu, não é só o mu final do Imo, mas ele é um mu esticadinho, é como se fosse dois usos, né? Mu. Se referir em terceira pessoa é uma coisa que normalmente dá uma conotação um pouco infantil quando tu faz no japonês. Existem casos em que não é. Por exemplo, senhores feudais antigos se referiam a si mesmos na terceira pessoa, mas era uma forma específica. Eles normalmente botavam um kono, que é este, na frente do próprio nome. Então, por exemplo, quem já viu aquele filme do Kurosawa, o Kagemusha, o Tokugawa Ieyasu, naquele filme ele se refere a si mesmo como Kono Ieyasu, este Ieyasu. Isso seria equivalente a um português no este que vos fala. Mas o Imo ele só usa o mu. E isso é só uma terceira pessoa normal. Isso dá uma conotação um pouco mais infantil, o que chamou a atenção de muita gente. Será que o Imo é de repente talvez uma criança? Para seja lá que raça, tribo ele é. Ou será que de repente o Imo é um pouco infantilizado de repente, porque ele vive tanto tempo que é equivalente a ser uma criança? Difícil saber. Ele então fala pro Cobra que ele vai, que ele quer perguntar para o Cobra uma coisa e que ele vai contar para o Cobra duas, né? Então aí também chama atenção ao longo do capítulo que o discurso que o Imo usa, ele é um pouco arcaico. Ele usa muitas palavras que hoje em dia já não são mais usadas, e que não são usadas há um bom tempo. O que gera de novo essa impressão de que ele é um personagem muito velho, até dá um contraste com essa coisa infantil, mas ele é um personagem muito velho. Então de repente começam algumas especulações de que de repente ele é de uma raça que vive muito tempo, então para a raça dele ele ainda de repente pode ser um infante, uma criança, mas para o resto do mundo ele viveu muito. Ou pode ter uma conotação de daqui a pouco ele é um pouco infantil por ser o rei do mundo, ou porque ele vive tanto tempo que ele, digamos assim, nunca se preocupou em evoluir. É difícil saber exatamente porquê, mas ele tem essa discrepância de falar parecendo que ele é muito velho, mas parecendo infantil. Ele também tem uma fala um pouco prepotente, assim, mas isso faz muito sentido para alguém que é o rei do mundo. Então ele fala sempre pra baixo, assim, com o Cobra. Ele chama ele só de Cobra, não usa nenhum honorífico, né? Não usa Cobra-san, Cobra-kun, Cobra-sama, não. Ele só usa Cobra, o que é um pouco desrespeitoso, mas salienta o status do Imo acima. Então muitas teorias então de que o Imo pode ser alguém que viveu há muito tempo. O Cobra inclusive fala que ele é familiar com esse nome Imo. E de novo, nas primeiras traduções apareceu Imo era o nome de um dos 20 reis.
Mas na verdade o que o Cobra fala é mais tipo Imos, eu já ouvi esse nome, se não me engano, os 20 reis, três pontinhos e o Imo interrompe ele. Então pode ser que dentro dos 20 reis tivesse um chamado Imo, que é a teoria mais prevalente atualmente. Mas pode ser só que ele tenha alguma relação com algum dos 20. Mas o Imo já corta e ele diz, olha, não faz pergunta porque tu não vai conseguir resposta. A resposta para essa pergunta é inútil para ti, basicamente. Não tem nada que tu possa fazer com essa resposta. Mas ele então aborda aí o significado dos D. Ele diz que os D é o nome, o título usado pelo antigo inimigo do governo, né? O nosso antigo inimigo, ele fala, porque afinal são todos membros do governo aqui, o antigo inimigo do governo. E que os Ds de hoje em dia são como conchas vazias, eles são assim, só um remanescente sem significado, até porque eles nem sabem o que significa o próprio nome. Isso de novo começa a trazer, então será que o Imo é imortal? Ou será que ele vive muito tempo? Ele parece estar vivo desde o século perdido, isso é muito interessante. E aí ele traz então a questão do erro da Lily. Ele fala que teve um grande erro da Lily, a rainha Lily de Alabasta, que permitiu que hoje em dia se estude o século perdido, que os Ds permaneçam hoje, que os estudiosos fiquem procurando o século perdido e que piratas procurem os poneglyphs em busca de tesouro, porque teria sido por responsabilidade da Lily que se espalharam pelo mundo os poneglyphs. E aí vem uma coisa interessante que o Hilderon falou, e eu vi algumas outras pessoas também na internet especulando, que é como que a Lily espalhou os poneglyphs pelo mundo. São pedras gigantes e, bom, aparentemente ela só espalhou, até porque a gente sabe que os Kozuki que fizeram. E uma teoria de que talvez ela tenha sido, no passado, uma usuária da Niki Niki no Mi, que é a fruta do Kuma. Então, que permitia ela de jogar coisas longe. Seria bem interessante, é uma teoria. Eu pretendo fazer alguns vídeos de teoria ao longo da semana para abordar algumas ideias, mas vai depender do tempo que eu vou ter, porque eu ando bem corrido hoje em dia. Mas se eu conseguir, eu vou fazer algumas teorias desse tipo, mas tem algumas ideias bem interessantes. Então esse grande erro da Lily, que então espalhou os poneglyphs, mas que aí o Imo chega. Esse erro deu consequências tão ruins pra gente que talvez não tenha sido um erro, talvez tenha sido planejado. Nisso os Gorosei todos puxam armas, né? Todos puxam pistola, tirando aquele que parece o Gandhi, ele puxa a espada dele, que inclusive é muito similar à espada dele toda vez que a gente vê a Shodai Kitetsu, as Kitetsus no geral, né? A gente nunca viu a Shodai, mas a gente sabe que o Zoro tem a Sandai Kitetsu, a gente viu a Nidai Kitetsu em Wano também. Então a gente tem essa associação das Kitetsus. E ela, de novo, ela tem uma guarda muito parecida com as Kitetsu, ela parece uma espada velha, então tem a especulação de que ela pode ser a Shodai Kitetsu, que é inclusive uma daquelas Saijo Asamoro, né? As espadas mais fortes, que nem a Yoro do Mihawk. Então, parece ser uma baita de uma espada e ele parece saber usar mesmo, tanto que ele está puxando a espada, os Gorosei estão puxando armas. E aí o Imo traz então, fale o nome que a Lily assinou a carta que ela deixou em Alabasta. Nisso o Cobra já percebe que ele vai morrer, ele até pergunta se coisa não tem alguma mentira, né? Se eu der uma mentira, não vamos deixar aí. E ele fala, não, teu destino já foi selado assim que tu viu o Imo. E ele sabe, o Cobra sabe disso, porque ele sabe que o maior tabu do mundo foi quebrado, então ninguém pode saber disso, ele não pode sair vivo dali. Nisso a gente vê que o Sabo está atrás de um pilar, ouvindo toda a conversa. O que já traz também ideias, tipo, se os Gorosei e o Imo são tão fortes, e se eles são lutadores, né, que esse capítulo indica, como é que eles não têm o hack para perceber o Sabo ali? De repente o Sabo consegue esconder bem a sua presença. É difícil ter certeza ainda, mas interessante que o Sabo então está observando e estranhando a situação. E aí então o Cobra revela que a Lily assinou a carta como Nefertari di Lily. O que quer dizer a Lily era D. Quer dizer que os Nefertari são D, então a Vivi e o Cobra também devem ser do clã dos D. E nisso o Imo fica em choque, né, quando fala D. E a gente vê uma seta
pontuda assim vir e furar o cobra. Parece uma cauda, especificamente aquela cauda clichê de demônio de desenho, normalmente, assim, bem clichêzinho do diabo, que é aquela caudinha pontuda. Isso depois, mais tarde no capítulo eu vou trazer que isso tem algumas implicações bem interessantes. Mas nesse momento, então, o Sabo pula, usando um Riken, né, o punho de fogo do Ace, e acerta todos os Gorosei ao mesmo tempo. E ele segue isso fazendo um movimento que empurra a chama para cima da escada em direção ao trono. E ele chama esse movimento de Otebisha. A tradução disso é bem complicada, assim, a maioria das coisas, das traduções que eu vi não estão bem perfeitas, porque isso é um termo específico do shogi. O shogi é um jogo parecido com o xadrez, só que ele é jogado no Japão. Então alguém que não tem muito entendimento disso pode saber o significado, mas não vai saber exatamente o que é isso. No shogi, esse termo Otebisha, o Ote é o termo que se usa para o cheque no shogi. Então o O é o rei e T é mão, então seria tipo o rei na mão, porque ele está em cheque, ele está ameaçado. E Bisha é uma outra pronúncia de Risha. Risha é a torre. Então Otebisha é o cheque e a torre. E ele é uma referência quando um lance no shogi dá um cheque no rei e ataca a torre ao mesmo tempo. É importante salientar também que no shogi a torre é a peça mais forte, eles não têm uma peça equivalente à dama. Eles têm a torre promovida, que é o dragão, mas é uma torre promovida, né? Não é a mesma coisa, e também não é igual à dama. Numa tentativa de traduzir, passar para um termo do xadrez ocidental assim, eu acho assim que a melhor termo seria o que se chama do garfo real, ou em inglês o Royal Fork, que é quando um cavalo ou qualquer peça ataca o rei e a dama ao mesmo tempo. E aí tu vai ganhar a dama adversária, né? Porque é a peça mais importante. E nisso a gente vê o Imo se transformar em alguma coisa estranha, a gente inclusive consegue ver o olho dele, e aí uma coisa parece uma boca e come o fogo. E aí então nós vemos que o Imo tem algum tipo de poder. E aí eu acho que nós vamos para a grande revelação do capítulo, acho que a maior de todas até o momento, que é os Gorosei têm algum tipo de poder. O Sabo diz que ele pretendia ter matado todos eles juntos, né, ao mesmo tempo, mas que não conseguiu porque ele não esperava que o inferno fosse no topo do mundo. E aí a gente vê as formas dos Gorosei em ordem. Nós temos, pela posição onde estava o Jay Garcia Saturn, né, o Gorosei aquele que a gente já sabe o nome. Ele parece ser alguma coisa meio um formato meio de boi. Onde está aquele Gorosei loiro, eu acho engraçado, o Tekken, né, que eu falei, ele apelida ele o tio do Sanji, porque tinha uma especulação de que ele talvez fosse pai do Sanji, mas aí quando ele descobriu o Judge, a gente sabia obviamente que ele não era o pai do Sanji. Mas aí, de brincadeira, o tio do Sanji, o cara que parece o Sanji, que ele é o loiro entre os Gorosei. Ele mal dá pra ver nesse primeiro painel, mas ele é uma coisa meio disforme. Aí nós temos lá o Gandhi, né, o cara parece o Gandhi, lá no fundo. Ele tem uma forma bem humanoide, e ele tem o que parecer aquele colar de nuvens que a gente vê nas Zoans despertas. Então é bem interessante. Aí nós temos aquele cara com a barba comprida, né, ele parece o Gunfall um pouco, ele vira um pássaro. E nós temos o cara que parece o Gorbachev, né, ele tem aquela cicatriz em cima, aquele bigodão. E ele vira uma figura bem estranha. Algumas pessoas salientaram que parece talvez algum tipo de boi, talvez. De boi não, de elefante, talvez. Mas tem algumas outras especulações. Mas daqui a pouco talvez algum tipo de demônio, né? Aquilo ali de repente algum tipo de chifre ou cauda. É um pouco difícil ter certeza o que nós estamos vendo ali. A gente vai descobrir eventualmente, com certeza, mas é uma forma bem estranha. Aí então tem a foto tirada ali por um Dendemushi do Morgan, né, que é aquela foto que a gente já viu do Sabo com o Cobra morto, ou parecendo morto. Aí, bom, o Sabo e o Cobra se cumprimentam, sabe? O filho do Luffy, o Sabo diz que... O irmão do Luffy, não filho, o irmão do Luffy. O Sabo diz que ele não é inimigo dos reis, mas sim daqueles que estão acima dos reis. E o Sabo começa a carregar o Cobra pra fugir.
E aí nós vemos esse painel que daí dá pra ver melhor todos os Gorosei. E aí dá pra ver que o Gorosei loiro tem uma forma bem disforme. E a gente já tinha visto no primeiro painel o Imo descendo do trono e ele parecia uma coisa gigantesca com 2 braços, assim. Então é uma coisa enorme. Mas ele não tem uma forma muito bem definida, tirando os braços. E nesse painel da fuga do Sabo a gente só vê os olhos dele e quase que uma aura, assim, bem pintada, bem intimidadora, dá quase um medo, assim. E enquanto isso, o Sabo tenta fugir com o Cobra. E o Cobra diz, pode me deixar pra trás, tu precisa sobreviver, porque eu preciso que tu mande uma mensagem pro Luffy pra Vivi. E aí que o Cobra diz, diz pra eles que nós compartilhamos o D. E que agora o Cobra sabe o caminho que Alabasta tem que seguir. E nisso o Sabo tem um flashback em que ele conversa com o Luffy com esse. Que coincidência, vocês dois têm esse D no nome. É coincidência. O Sabo diz, eu não me importo. Ou esse diz, não me importo com o meu nome. E aí o Luffy diz, Sabo, tu não quer um D no teu nome também? Então pode ser o Sadibo, que ficou muito engraçado, né? Ou Sadbo ficou engraçado. E até o Sabo, não é aí que vai o D. E essa parte. Mas aí que vem uma das teorias mais interessantes, uma das que eu mais gostei, que é que o D talvez não seja uma coisa herdada por família. O D parece ser um nome que tu adota e que o pessoal antigo adotava para se opor ao governo. Por isso que a Lily, que era uma das 20 monarcas do governo mundial, tinha o D. Ela não nasceu na tribo dos D. Ela, quando traiu o governo, adotou o D no seu nome. O Sabo, então, pode ter adotado o D, e isso relaciona com a determinação herdada, que a gente já tem essa ideia no One Piece, muito falada. Então é muito interessante essa teoria, então, que o D, de repente, não é um nome. Ele é um título para... ele é um termo de revolta ao governo. E aí, nesse tempo, vem de novo aquele coisa que parece um rabo de demônio, fura o Cobra, acerta o Sabo se machuca bastante. E o Cobra cai e é deixado para trás. Parece talvez ser o Imo que usou, mas a gente não tem como ter certeza. Eu já vi o Yuderon acha que é o Jay Garcia Saturn, porque ele fala que isso é uma coisa japonesa, Saturn em japonês, né? Não tu tem o planeta Saturn, que ele é, se não me engano, 12. Eu não tenho certeza, mas acho que é o 12, que é o planeta da Terra, mas isso aí é uma coisa estranha. Mas da forma como escreve o nome do Jay Garcia é Satan. E Satan, ele é muito parecido com como se escreve Satã, que é Satã. É só a diferença que o A é mais comprido. Satan, Satan. Então, que Satã, então ele seria talvez um diabo, e aí por isso que vem o rabinho do diabo. Mas a gente não sabe ainda quem é. E aí então nós vemos um discurso final do Cobra antes de morrer, dizendo os poneglyphs precisam ser protegidos. Hasteiem a bandeira que vai trazer o alvorecer, o amanhecer do mundo. Nefertari Lili. Então esse parece ser o final da carta dela, que fala de proteger os poneglyphs. Nessa fala do proteger os poneglyphs, o rugido de algum dos Gorosei fica por cima, mal e mal dá pra ver. Tu consegue só entender mais ou menos pelo pouco que tu consegue ver pelo contexto. E nisso então o Cobra morre. Aí um dos Gorosei parece ser, pela forma humanoide, parece ser o Gandhi. Ele chega lá, quem é? E aí nós vemos um pequeno furinho na parede onde o Oppo estava observando. O Oppo surta de medo, né? Sabendo, vão me matar, porque agora eu vi o segredo que eu não podia ter visto, a escuridão do governo. E nisso acaba a primeira parte do capítulo com o Cobra e os Gorosei. Com muitas mais perguntas do que respostas, mas muitos desenvolvimentos interessantes. Aí nós cortamos pro Reverie, essa parte é bem curtinha. Os reis comentando como o Cobra e o Oppo não tá lá, mas que eles receberam um comunicado de que eles não vão vir e que é para eles seguirem. O Hamburg, ele faz comentário dizendo que de repente aquele discurso acalorado do Cobra acabou com a energia dele, ou que de repente ele está só satisfeito com a abolição do Shichibukai, que agora não se importa mais.
Mas então que agora eles vão falar da independência dos países, das 4 nações do norte. Então aparentemente tem 4 países querendo independência e isso vai ser discutido no Reverie. Nós vemos que tanto o rei Netuno quanto o rei Rico lá de Dressrosa, e o rei Netuno de Fishman Island acham que tem alguma coisa estranha, né, eles ficam meio pensativos. E aí nós cortamos para Shirahoshi com seus irmãos, em que eles estão indo pro Red Port, porque a reunião está quase acabando e que não vai ter aqueles idiotas que se referindo aos dragões celestiais. Inclusive eles usam o kanji, né, o ideograma de dragão celestial, mas com a leitura de Bakadomo, que seria idiotas, né, o grupo de idiotas. Então eles se referem bem específico a isso. E a Shirahoshi só fala, será que a Vivi tá bem? Eu queria falar com ela antes de ir, dar um tchau, né, se despedir dela. E aí nós cortamos pra Vivi com a CP0. Nós descobrimos que a CP0 sequestrou a Vivi tá amarrada numa cadeira. Obviamente ela tá bem braba do jeito que a gente conhece a Vivi, né, dizendo que vai contar pro mundo inteiro o que eles fizeram, assim, mandando eles soltarem ela. E aí o Jabra bem diz, se tu tá dizendo isso, que depois de tu dizer isso, quem é que ia te soltar, quem é que ia te deixar ir? Tu é uma mulher meio... tu é muito honesta, tu é uma mulher energética, né, muito forte. E a Califa chega e diz, acho que ninguém vai te salvar dessa vez. No momento em que teu desaparecimento virar público, tu vai passar o dia inteiro como bicho de estimação de alguém, né? Então, aparentemente, os planos do governo pra Vivi não são bons. Aí a Vivi pergunta da Shirahoshi, né? Pergunta se ela tá bem. Os CP0 ficam meio chocados que tu tá preocupado com outra pessoa, se preocupa contigo. Mas falam que, assim, teve um outro incidente, mas ela tá bem. E que o pessoal que salvou ela dos Tenryubito, né, dos Dragões Celestiais, se declararam como membros da frota dos Mugiwara, ou subordinados do Luffy de Chapéu de Palha, que eles anunciaram não para todo mundo, que agora a praça está em alvoroço. E que na Terra dos Deuses, então, o Fujitora ajudou o exército revolucionário a libertar os escravos. E que o Ryokugyu, né, o Touro Verde, ficou brabo com isso e eles lutaram. Então a gente sabe agora que o Fujitora e o Touro Verde lutaram. E que esse Reverito tá muito louco. A Vivi, então, começa a planejar como fugir. E no que ela tá pensando em como fugir, o Wapol quebra pela parede. E a Vivi, vendo isso, aproveita pra usar sua chance. Ela pula na frente do Wapol. O Wapol mordendo tudo pela frente, ele pega ela na boca e segue fugindo. E o CP0 só se dá conta quando o Wapol já tá bem longe, né? E ele segue correndo. E aí o capítulo encerra com a mulher que parece a esposa do Wapol. Eu tô te esperando há um tempo, querido. Mas quem é essa jovem moça? E a Vivi aí pergunta pro Wapol, pra onde é que tu vai? O Wapol, vou fugir até onde ninguém mais me persegue. Eu vou até o fim do mundo, se precisar. Ele fala, tá bom, ok, eu vou também então. Me leva junto. E aí a esposa do Wapol acha que ele tá fugido com uma amante. E aí que acaba o capítulo, a gente sabe já que eles vão então eventualmente chegar no Morgans. O Morgans vai proteger eles, né? Porque eles têm uma informação muito interessante pro Morgans. E então que agora eles vão ficar essa vida em fuga. Então assim, em termos de impressões finais, obviamente esse capítulo foi absurdamente bom. Ele revelou coisas que a gente se pergunta há tempos. Ele deixou no ar muita coisa e a gente acha que agora tem muitas ideias para explorar por um bom tempo. Bom, vai ter muitas teorias sobre os Gorosei e o Imo. Eu pretendo, se eu conseguir, fazer alguns vídeos. A gente viu então que o Fujitora e o Green Bull, né, lutaram. Isso tem implicações bem interessantes, até o fato de que a gente já viu o Fujitora estar ferido pós-Reverie. E, bom, a gente já viu também que todos os membros da CP9, né, entraram para CP0. Isso é bem interessante. E esse final, ele foi muito estilo Oda, assim, esse capítulo super sério com esse final super bobo. Eu achei isso muito divertido, é uma coisa bem à la Oda, assim, bem legal.
Assim como as formas dos Gorosei foram meio estilo Oda, elas são meio estranhas. Esses caras são super ameaçadores, mas um deles é um pássaro. Eles são umas formas meio disformes, umas coisas meio estranhas. Tu ter essa coisa que mistura um engraçado disforme com uma imponência e uma. E assim, uma força é uma coisa bem característica do Oda. Então, em geral, assim, a minha impressão desse capítulo é de que ele foi muito bom. Tem muita coisa aí para ser explorada. Daria para fazer, acho que uma teoria por página do capítulo, quase. Eu não vou conseguir fazer tanto. Eu vou tentar trazer algumas ideias, se possível, nessa semana ou na próxima. E eu espero então que vocês tenham gostado dessa review, dessa análise, de tudo que eu trouxe aqui. Eu fiz bastante pesquisa, eu dei uma lida, assisti vários vídeos e eu acho que ficou uma coisa bem legal assim. E eu espero então que todos tenham gostado. Muito obrigado pela sua presença aqui assistindo o vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí, dá um apoio. E eu espero poder continuar fazendo vídeos agora com mais frequência, apesar de que eu tô com bastante coisa, tá difícil manter uma regularidade, mas eu vou tentar, se não der pra fazer sempre, pelo menos nesses capítulos mais significativos eu vou tentar fazer vídeos. E eu espero então ver vocês de novo muito em breve. Muito obrigado a todos e até a próxima.